Olá, tudo bem? Começa agora o Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um instrumento que acalma a alma, é exatamente isso, por conta de sua suavidade e faz muitas pessoas viajarem. É isso mesmo. Estou falando do violão, claro, de extrema importância. O atrito dos dedos contra as cordas, o fato do intérprete segurá-lo bem pertinho do coração, capacita-o de cantar com múltiplas vozes, tudo isso numa escala íntima e misteriosa, de um caráter muito pessoal. Se consolidou na música popular brasileira ao assumir o papel de um importante instrumento de base harmônica, que hoje serve de acompanhamento para os principais gêneros da MPB. Não somente eles, não é? Mas o universo que permeia esse instrumento é bem mais abrangente. Para falar sobre esse instrumento maravilhoso que é aclamado então aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós convidamos o mestre do violão, Robson Miguel, e também, claro, o deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL, para bater um papo sobre a lei de número 16.420, que institui o Dia Estadual do Violão na música popular brasileira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, Arthur. É uma honra receber esse maestro, esse mestre, o rei do violão, Robson Miguel. Meu querido Arthur, meu violão é tão irreverente que eu queria falar, ele já começou a falar primeiro do que eu. Mas vamos deixar que ele fale também conosco aqui, porque depois de uma poesia dessa, meu Deus, eu agradeço o carinho de vocês, o espaço mais uma vez aqui na Alesp. Muito obrigado pelo carinho e nesse fundo musical ao som da música popular brasileira, a Bossa Nova, que é matéria de estudo nas melhores universidades da Europa, Estados Unidos, Suíça. E agora a luta do meu querido amigo e deputado Carlos Gianazzi é que essa realidade que nasce aqui no nosso país encontre abrigo em casa, né? Que seja também matéria de estudo nas escolas estaduais, municipais. E vamos conseguir. E olha só, vocês prestem atenção, é o músico e o violão. O ser humano com seu instrumento, separados, mas como se estivessem juntos, fazendo parte do mesmo corpo, deputado. Olha... Arthur, eu quero fazer um agradecimento público ao Robson, porque ele é um grande aliado da nossa luta na área da educação, pela introdução da educação musical nas escolas públicas e privadas, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil. Ele tem se colocado, né, tem se perfilado, se associado a essa luta já há muito tempo. Eu tenho um projeto de lei tramitando aqui nesse sentido, de que a música seja também uma disciplina das nossas escolas, para que os nossos alunos possam não só tocar um instrumento, entender a teoria musical, que é super importante, mas também conhecer todo o patrimônio da música popular brasileira, da nossa cultura brasileira, que vem lá das suas origens, com a contribuição indígena, dos negros, o xote, o chachado, o samba, e os seus grandes expoentes, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Chiquinha Gonzaga e tantos outros aqui, Ari Barroso, Lamartine Babo. Então é importante que o aluno, que os nossos alunos tenham acesso a essa cultura, a esse patrimônio cultural que vai se perdendo, né? A escola tem uma função importante e o Robson tem ajudado bastante nesse movimento. Então não é à toa que nós estamos juntos aqui nessa luta. Ele também é o mentor do projeto de lei que foi apresentado aqui à Assembleia Legislativa e aprovado e sancionado pelo Executivo, que virou lei, que é a lei que institui o Dia Estadual do Violão na música popular brasileira. A ideia dele, ele me trouxe essa proposta e agora ele, não contente com uma lei estadual, ele pretende aprovar uma lei nacional para valorizar o violão e a música
brasileira. Então nós já estamos preparando essa lei junto à deputada federal Luciane Cavalcante, que vai apresentar o projeto na Câmara dos Deputados. Então, mais uma ideia e iniciativa do Robson Miguel. Eu digo que eu sou, além de ser fã dele, seguidor, eu sou um soldado dele aqui na Assembleia Legislativa. Ele vem com as ideias e a gente executa para ele. Olha isso, um soldado, deputado Gianazzi, um soldado, deputado que tem tanta participação na Assembleia Legislativa. Você liga o canal da Lesp, tá o deputado Gianazzi lá falando. Como receber então essa fala do Gianazzi, por favor? Olha, sinceramente, Gianazzi, ele na verdade é um maestro dessa orquestra de violonistas nacionais brasileiros. Até porque o violão, Arthur, ele não é só o instrumento mais popular do mundo. Ele é o instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. Como bem disse o Gianazzi, eles encontraram um aborígene na região do Egito segurando um arco igual ao do índio, com uma flecha, chamado seta. Os persas chamavam de cítar. Seta, cítar. Os latinos, cítara ou citara. Quando os mouros, invadiram a Espanha, foram levando para lá a cítara ou citara. Olé! No ano 820 da era cristã, o violão nasce então na Espanha. Da citara, que lia-se cassessi, escrevia-se cassessi, mas lia-se caquequi. Então, de citara passa a ser guitarra. Daí o nome guitarra. Mas todo esse protagonismo do espanhol, mais uma vez, como no futebol, nós brasileiros nos tornamos o protagonista do violão. O lugar do mundo onde tem mais violonistas, tcharam, Brasil. Você viaja do norte, sul, leste, oeste, as pessoas não só amam o instrumento, tem quem não toca, Arthur, e tentou tocar, lá no cabeleireiro, na barbearia, na casa da avó, do vô, tem sempre um violão lá, esperando alguém tocar. E agora chegou o momento. O Dia do Violão na música popular brasileira, uma iniciativa que eu fico emocionado quando eu bati a porta aqui da Assembleia Legislativa e todo mundo dizendo, isso não é possível. Porque um político, ele visa quantidade, ele visa votos. Até porque o staff dele, o poder que ele adquire é através da aprovação de leis. Mas que ousadia apresentar um projeto para o deputado Carlos Gianazzi. Do Dia do Violão, eu tomei um susto. Ele lutou aqui na Assembleia Legislativa e conseguiu, por unanimidade, na época, a assinatura e aprovação dessa lei. E agora nós vamos rumo a Brasília, ver se conquistamos o Dia Nacional do Violão na música popular brasileira. Desde um carinhoso de Pixinguinha até Trem das 11, o samba, o choro, quem não gosta de ver um violão dedilhando, né? Meu Deus, a música brasileira, ela é realmente matéria de estudo, que a evolução vai pela bossa nova e pelos acordes dissonantes, né? São acordes que são 5.384. E o brasileiro precisa tomar posse, como o nosso deputado tomou, abraçar essa ideia de fazer esses violões que estão nas casas soarem forte no Dia do Violão. Exatamente. Eu quero aqui só destacar, e eu queria que você confirmasse, Robson, que até recentemente, alguns anos atrás, o
o violão ainda era um instrumento marginalizado no Brasil, não é? E você tinha, na verdade, o piano, né? Mas aí na classe média, nas elites mais econômicas, o acordeon também, mas eram instrumentos mais caros, né, de difícil acesso. O violão, ele é mais popular e ele é mais democrático, no sentido que é mais fácil adquirir, levar. Você não leva um piano para um lugar, é difícil carregar um piano, não é? Um acordeon é pesado, é difícil de tocar, né? É mais, enfim, mas você acha que o violão realmente ele se democratizou, ele é mais acessível à população? E você acha que isso começa muito com a bossa nova, quando o João Gilberto surge com aquela nova batida, aí o violão se consagra na música brasileira? Olha, você está dando uma aula de história, realmente. Eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos, não faz muito tempo, eu fui abrir minha conta bancária num banco que já nem existe, Arthur. E por coincidência, você não vai acreditar, o meu gerente do Banco Noroeste, se ele estiver vivo me ouvindo, ele vai conferir. O nome dele era exatamente esse, Arthur. O gerente Arthur me fez a seguinte pergunta: Arthur, você trabalha de quê? Eu falei, eu sou violonista. Eu falei, não, perguntei, você trabalha de quê? Eu falei, eu dou aula de violão. Eu falei, não, mas de que você trabalha? Ele insistia em querer saber qual era o meu trabalho, porque ele não considerava na época um tocador de violão como sendo um profissional da área. Naquela época, andar de violão nas costas era considerado exatamente instrumento de malandro, gente desocupado, boêmio, gente que era vagabundo, não queria. Mas aí, ao longo dos anos, somando força a nomes como Baden Powell, Dirley Reis, a quem eu homenageei com o dia 22 de setembro, deram a ideia de que o dia do violão tem que ser no dia do meu aniversário. Eu falei, não, o mérito vai para Dirley Reis. Foi, exatamente. Que Dirley Reis, ele é um divisor de águas, Arthur. Antes dele, o violão era realmente um instrumento de malandro. Mas ele que começou a dar aula para a filha do presidente Juscelino Kubitschek, na época, a primeira vez que uma mulher aparece na mídia, filha de um político, né, Juscelino, aprendendo violão, com Dirley Reis, querendo tocar Abismo de Rosas, né, Marcha dos Marinheiros, Odeon. E foi assim que o violão começou a ganhar seu espaço, sendo visto como um instrumento mais elitizado e ganhando do piano, da acordeon. E aí, com Dirley Reis, abre espaço para outros violonistas, Américo Giacomino, abre caminho também para Paulinho Nogueira e abre caminho para Rafael Rabelo, para uma grande geração de violonistas na qual eu me incluo também. Eu nasço daí. Primeira vez que eu ouvi o violão sendo tocado como solista foi Dirley Reis. Por isso que eu decidi homenageá-lo e fui aceito de primeira. Inclusive o Gianazzi é violonista também, viu? Ele é um deputado extremamente musical, deputado. Toca bem o instrumento e sola também. Tem gente que é só mais no batidão. Ele sola o violão também. E é interessante, Robson, quando você, permita-me, traz essa história, e aí o deputado vem juntamente, porque, olha, em 1 ano e meio é a primeira vez que eu vejo um instrumento musical aqui, apresentando ao Alesp em Pauta, e aí isso só acontece quando o deputado Carlos Gianazzi está envolvido nesse assunto, não tem como. E aí, deputado escondendo ouro aí também, hein, deputado? Conta pra gente. Não, mas perto do Robson eu não sou digno nem de carregar um instrumento dele aqui. Sabe? Aumenta os elogios, aumenta o compromisso de corresponder. Que troquem-se as armas por um violão. Vamos fazer essa campanha. Se as crianças começarem a trocar o celular pelo violão, une a família, os amigos, cantando as músicas da época, né? A música é transformadora. Sim. Não é transformadora. E é interessante exatamente isso, né? Essa discussão. Todo mundo tem um celular em mãos. E aí, que bom seria, deputado, essa reflexão, né? O deputado Carlos Gianazzi defende tanto educação. E quando a gente observa, né, se a vida fosse exatamente isso, cantada, dedilhada, apurada, e que toda a informação fosse exatamente assim,
Isso. cantada. Deputado. Agora o Robson, ele tem uma experiência internacional também, ele estudou fora do Brasil, né, Robson? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você viu outros ritmos musicais. Sim. Eu queria que você falasse aqui pra gente sobre isso, os seus Graças estudos a Deus fora e do a Brasil. Vocês, ao Carlos Janazzi, aos que abrem esse espaço para o violão tocar, numa época que a mídia, infelizmente, ela abre mais espaço para promover aquela música de apelo popular. Que às vezes eu fico um pouco triste também, porque usam a música para falar da tristeza, às vezes falar da traição, para falar muito dos conflitos sociais. Eu acho que nós tínhamos que abrir espaço para a música instrumental, para ela também conseguir, através do violão e das músicas, promover a alegria, um pouco mais alegria, de esperança, do amor, como naquela época dos bons tempos que as músicas se preocupavam em ter muita poesia, como o Arthur abriu o programa aqui, recitando uma verdadeira poesia sobre o violão. A minha trajetória nasce daí, Arthur. Eu nasci na região dos Aribiris, dos Índios do Espírito Santo, falo esquema tupi-guarani também, temos uma dívida indígena com o Carlos Janazzi também. Vamos deixar isso em parênteses aí. E aí, meu primeiro instrumento foi o trompete. Um dia, eu ouvindo o Dilermano dos Reis tocar essas obras eu chorava, ficava emocionado. Eu queria tocar esse violão, violão solo, Abismo de Rosa. Aí eu falei, papai, eu quero estudar violão. E isso uniu mais a minha família. A música, ela tem esse poder de tocar a alma das pessoas. Teve país que eu fui viajar, não falava a língua ainda. E aí encontrava um violonista e dizia, take your guitar, please. Pega a sua guitarra um pouquinho, vamos conversar aqui. Logo nós estávamos já na Espanha, tocando também flamenco. Eu morei na Alemanha porque eu me formei em violão clássico, tocando obras de Bach, Beethoven. E aí eu achei que para me interpretar bem a música clássica era bom eu ir viver onde o Bach viveu, né? E fui para lá. Gravei 2 CDs na Alemanha, tocando essas obras virtuosas de 6º ano de violão, Flauta Mágica. Mas como violão de origem espanhola, eu quis então ir para a terra de Paco de Lucía, né? E aí fui para a Espanha, morei 4 anos e meio na Espanha como contratado da TV espanhola. E lá eu gravei 4 CDs. Se vocês procurarem no YouTube, colocar Robson Miguel Suíça, Alemanha, Espanha, mais de 100 países, eu consegui levar o violão brasileiro. E aí eu concluo. Foi assim que eu venci na Europa. Quando eu fui me apresentar na TV espanhola, Arthur não tem vergonha de dizer, eu fui reprovado. Eu, formado em violão clássico, preparei o melhor programa. As obras difíceis de Tárrega, Trêmolo, e tentei uma vaga na TV espanhola, imitando 3 violões. E aqueles críticos diziam, não me gusta. Eu disse, mas o que aconteceu? Estou fazendo alguma coisa errada? Ele falou, hombre, tu vienes en terra de Tárrega a tocar Tárrega. Tu vienes en terra de Bach, tocar Bach. Queremos ouvir coisas de tu país. Eu falei, então, pera lá. Mandei pau na música brasileira do Janazzi. Né? Aquela música brasileirinho. Ai, isso. Eles queriam ouvir coisas do meu país. E eu não tenho vergonha de dizer que eu triunfei na Europa tocando o que deveria tocar mais na televisão brasileira. Garota de Ipanema, as músicas de Tom Jobim, Adoniran Barbosa, que a molecada não sabe mais quem são esses. Agora se perguntar quem são esses... Estão dando mais valor à música, não desfazendo da música americana, mas
estão dando muito mais valor à música internacional do que à nossa música. E eles correndo atrás das nossas riquezas. Por isso que está aí, mais uma vez, o Dia do Violão na Música Popular Brasileira, um projeto que foi tramitado aqui na lei, que nós todos, violonistas, temos uma dívida impagável com o deputado Gianazzi. Não estou falando de política, estou falando de pessoa. Uma coisa linda ele dizer, não, vamos tramitar aqui, vamos lutar e trazer o Dia Estadual do Violão. Foi aprovado. E agora a nossa luta... Em Brasília. Em Brasília. Dia Nacional. E eu quero aproveitar agora, meu deputado, junto com você, numa só voz, convocar você, que gosta do violão, em qualquer lugar do Brasil que você está nos ouvindo, violonista, se inscreva já. Entra aí no YouTube, nas redes sociais, procura O Dia do Violão. Pode colocar meu nome, Robson Miguel. Você vai ver a edição número 1, com a participação dos violonistas da Itália, nacionais brasileiros, aqui na Assembleia, que abre o espaço Carlos Gianazzi. Gente grande tocando aqui na Assembleia, lotou de violões. A edição número 2, no Castelo de Robson Miguel, o único do mundo, com 2.056 metros, era construído em homenagem à Sua Majestade Violão. As calçadas de violão, lago de violão, teto de violão. Você vai respirar violão no domingo do dia 24 de setembro. Seria dia 22, mas cai numa sexta. Estamos fazendo um domingo. Vamos 9 horas da manhã estarmos aí. 10 horas da manhã, Gianazzi é meu convidado a coletar, Arthur, as assinaturas dos violonistas que estejam presentes. Transmitido será 600 mega para o Brasil e mundo o evento. E, por favor, já me perdoem, mas esta Casa de Leis, ela está num endereço incrível. Nós estamos bem em frente ao Parque do Ibirapuera. Sim. Pessoas passeiam por aqui, Sim. podem visitar esta Casa de Leis. Os nossos príncipes estão aguardando todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs paulistas, além São Paulo. E aí, o senhor traz uma data de extrema importância, início da primavera. Sim. Exato. E aí me lembrei de Vivaldi, será que dá para... Deputado, existe uma primavera chegando. E aí é um novo tempo, um novo momento. E aí o senhor traz a informação sobre a educação, sobre crianças, a música que pode ir além dessa fronteira, ultrapassar essa lente que está aqui, bem em minha frente. Quão é importante isso para o nosso estado, deputado? Olha, quando nós aprovamos essa lei, né, que homenageia o violão na música brasileira, nós ao mesmo tempo estávamos na luta também pela introdução do ensino de música nas escolas. Então, essa lei, na verdade, ajuda a outra, Robson. Sim. E Arthur. Essa lei que nós aprovamos, porque essa lei ela foi introduzida agora no calendário estadual do Estado de São Paulo, no calendário oficial do Estado de São Paulo. Então, isso nos ajuda também a impulsionar o outro projeto de lei para que as escolas possam ter o ensino de música. E o próximo passo agora é em nível federal, né? Nós vamos coletar assinaturas, porque aprovar uma lei em nível nacional é mais difícil, porque envolve audiência pública, é diferente do que ocorre aqui na Assembleia Legislativa. Então, por isso que também o Robson está organizando esse evento para colher assinaturas. Mas essa lei, eu tenho certeza que ela será aprovada em algum momento, Robson. Sim, sim. Ela vai nos ajudar a levar o tema da educação musical nas escolas em nível nacional, Arthur. Isso para nós é fundamental, porque nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, mas dentro dela o aluno não tem que aprender só na escola matemática, português, geografia, história, que é importante, sociologia, mas tem que ter a arte é importante, a cultura e, sobretudo, a música, que já fez parte do currículo escolar no passado. Mas como teve um golpe militar, em 64, houve uma reforma educacional. Os militares tinham medo da música, porque mexe com criatividade, né? E aí ela foi retirada do currículo escolar, a música popular brasileira. Sobretudo porque na época a MPB, a música brasileira, ela era uma música engajada, né, que fazia crítica social, com Geraldo Vandré,
né, com Caetano Veloso, com Chico Buarque de Holanda, com Gilberto Gil, Edu Lobo, Elis Regina. Era uma música que fazia contestação do regime autoritário, da tortura, das mortes que ocorriam no Brasil. A música cumpriu um papel fundamental naquele momento histórico de crítica política e social. Então ela foi imediatamente cortada do currículo escolar, né? Mas nós queremos ela de volta agora, porque ela é fundamental do ponto de vista do resgate da cultura musical brasileira e, sobretudo, da criatividade e também para que o aluno possa entender a música, não é? Porque um aluno que tem acesso à teoria musical, que entenda a harmonia, por exemplo, campo harmônico, o básico, ele vai ter mais interesse em conhecer uma música mais elaborada também. Nada contra o que existe hoje, né? Mas eu fico pensando, um aluno que faz rap, por exemplo, que é super criativo, faz aquelas letras criativas, mas se ele tiver acesso a o que você ensina, ele vai ficar mais criativo ainda, ele vai ter mais repertório, mais, não é? Se com um ritmo extremamente limitado, que é o rap, por exemplo, que é importante, a gente tem que respeitar, mas se ele tem acesso, ele já é muito criativo, esse menino. Imagina ele tocando violão, tendo aula com o Robson, esse menino vai explodir no mundo todo, não é? Com certeza. Arthur, eu peguei, sim, essa época que todo mundo perfilava segunda-feira para tocar o hino nacional. Cantávamos o hino nacional brasileiro, né? Até porque você cantando a música, como o Renato falou, ela é uma ferramenta transformadora. Até porque ela tem 3 tripés, que é a melodia, que mexe com o espírito do homem, né? O ritmo mexe com o corpo, porque o nosso corpo ele é ritmo. Então toda música que é muito rica em ritmo mexe com o corpo. E a harmonia é que mexe com a alma da gente. Então a música ela tem esse poder de fazer você ser a música que você canta. Quando você canta música de letras lindas, poéticas, você fica mais lindo, mais poético. Se você canta música de guerra, de briga, de destruição, acredite se pudesse estar repetindo com vibrações sonoras, nesses 3 elementos, uma série de guerras, né, interiores ou desabafo. Não estou falando mal da música de protesto, mas mostrando o poder transformador que tem a música. Na minha época de escola, a gente tinha a disputa do bem. Qual coral cantava melhor? Qual fanfarra tocava melhor? No dia 7 de setembro, as escolas ensaiavam, os instrumentos tudo parado. Eu visitei escola que está cheia de instrumento parado. E os garotos... Porque não tem mais professor de música, né? Tiraram a música das escolas. Não tem nada, né? E nós vamos conseguir trazer de volta a música, né? Ainda mais a música nossa brasileira, as fanfarras, as bandas, né? Os corais estudantis cantando as músicas do bem, né? Então acredito que até na área da educação... E é exatamente isso. Olha, eu vou nesse som, né? Acho que tão perfeito, porque, deputado, muito obrigado por esse momento que é tão rico. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está adorando. E por esse motivo, eu não vou nem fazer uma pausa. Me perdoem, a direção me perdoe, mas eu vou direto seguir esse programa, porque se, como diz Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, a gente não vai esperar acontecer, porque nós temos pressa. O Estado tem pressa. A educação tem pressa e a gente precisa fazer valer a pena exatamente isso. Um mundo colorido. Quiçá, quem sabe, a construção de inúmeros castelos, deputado. O senhor é um mestre na educação, um doutor. Nada melhor do que Janazzi falar sobre isso aqui. E é exatamente isso. Avançar os sinais, construir castelos para que de fato a música venha fazer a diferença em nosso estado, deputado. E a música é uma ferramenta fundamental nisso. Ela ajuda na construção de uma educação de qualidade, inclusive. E tendo o Robson Miguel como
aqui a nossa referência. Olha só o que ele já tocou aqui nesse pouco tempo que nós estamos conversando, né? Música, ele tocou tudo, Tom Jobim, ele tocou vários ritmos aqui musicais, né? E é isso que nós queremos espalhar no Brasil e, sobretudo, nas nossas escolas. E é interessante, deputado, o senhor fala sobre isso, e aí vem a situação, porque cada família é uma família. A importância que o Robson trouxe da família ali, de todo mundo reunido em torno de um violão, por meio de notas, de uma partitura, de uma cifra, enfim. E é tão importante isso, porque existem famílias de todas as formas e configurações hoje. E aí a gente tenta mostrar o senhor como um político, um deputado estadual. Eu costumo dizer aqui, não sei nem se eles gostam, mas eu costumo dizer que são os príncipes aqui da Casa de Leis. Sim. E é exatamente isso. E constroem essa cultura, constroem as pautas. Sabe ali? É exatamente isso. A cifra, a partitura tem as pautas ali e todas as letras elas vão se encaixando. E aí... o Robson trouxe no início da fala dele aqui, poxa, nós estamos numa Casa de Leis, por quantos lugares passamos, os músicos passaram. É extremamente importante dizer que na polis, na cidade, existe espaço para música. A política está aqui, sim. Nós vivemos sobre isso e disso, não é, deputado? Exatamente. E política, a gente tem que entender a política como a busca do bem comum, da arte de governar para todos. Isso é política, não é politicagem, é a busca do interesse pessoal ou de grupo econômico. Nós falamos de política no sentido amplo e tem tudo a ver com música, Robson. Mas antes de encerrar, eu sei que está acabando o programa, quero fazer um pedido aqui de encerramento para que o Robson Miguel toque uma das músicas mais bonitas do Brasil, que também é um hino do Brasil, que é a Aquarela do Brasil, do grande Ari Barroso. Eu vejo ele tocando, eu fico emocionado. É Aquarela do Brasil e Brasileirinho, as duas grandes músicas, sim, né, do Brasil, eu acho. No encerramento agora, eu sei que está estourando o nosso tempo. Mas eu acredito, ainda a gente tem alguns minutos. Sim. Mas antes, deputado, eu queria muito que o senhor, antes de a gente encerrar, porque o deputado tem diversos compromissos aqui na casa, a gente precisa dar sequência exatamente nessa vida. E aí, eu acho que o que a gente aprendeu hoje aqui, eu estou como telespectador aqui desse momento rico, porque é extremamente importante esse encontro aqui de dois mestres da música, da política aqui em nosso estado. E aí, deputado, eu gostaria que o senhor trouxesse essa reflexão desse projeto, das leis, que vem justamente somando para que, de fato, essa fala que o senhor disse agora há pouco, né? Que existem diversas famílias, existem diversas configurações, existem diversas músicas, estilos e todos se encontram. O Robson talvez não falasse nem mandarim em algum momento, mas o som dele encantaria, né? A música é universal, né? A linguagem da música é universal. Mas eu achei muito interessante o que ele falou, que ele foi para outros países e ele se disciplinou na música também internacional, música clássica, mas as pessoas queriam ouvir a música brasileira. Olha só, eu quero dizer que a música brasileira é uma das melhores do mundo, tem uma diversidade imensa, né? E ela é cultuada fora do Brasil. Essa música que ele está tocando aqui é uma música cultuada. A bossa nova é cultuada no Japão, né? O Japão adora ainda João Gilberto, Tom Jobim, Estados Unidos, Europa e tantos outros. Então, essa é a nossa tarefa, resgatar essa música popular, essa diversidade, que é um orgulho para o Brasil. E o Robson incorpora tudo isso no violão dele. Na verdade, Arthur, a música brasileira é o resumo de todos os povos, todas as raças, todas as músicas. Até porque o Brasil nasce de um país miscigenado, quando os portugueses vieram para cá, e trouxeram os crioulos, né? Que já são crioulos porque Deus assim crioulos. E esses crioulos, vendo que os índios usavam uma madeira verdolenga chamada beriba, juntaram a beriba com um baú e fizeram o beribaú, que o som era assim. Espera aí, Arthur, que a história da música brasileira está só começando. Aí os italianos de pele mais clara trouxeram instrumentos de 4 cordas, que como aqui não tinha fábrica, era feito de um cavaco de madeira. Deram o nome de cavaco. E o som do cavaco era assim, ó. Pegaram aquela cuia do índio e da cuia
Pois era cuíca, que isso era assim. Aí lá da Alemanha trouxeram a caixa, da África trouxeram o bumbo que também entrou, opa, aí a coisa ficou boa. Foi dessa mistura de povos arianos brancos, negros, índios, que nasceu esse DNA musical do povo brasileiro. Embora para Deus só tem uma raça, a raça humana, mas nós somos resumo de todos os povos, todas as raças, todas as músicas, no som da nossa aquarela do Brasil. Eu quero agradecer o carinho do Arthur, do meu querido amigo deputado Carlos Genasi. Não é deputado estadual, para mim é deputado musical. Pois é, deputado, olha, eu quero muito agradecer a presença do senhor aqui em nosso estúdio, deputado Carlos Genasi do PSOL, que agora vai dar voz, ou melhor, vai dar voz não, ele é a personificação ali da música. Então eu tenho certeza que hoje o deputado, a hora que chegar lá no plenário Juscelino Kubitschek, lembrando que este programa é gravado pouquinho antes da sessão parlamentar, então lá no plenário JK, hoje vai ser diferente, né, deputado? Muito mais musical. Com certeza. Eu vou levar o Robson agora para o plenário, vai começar daqui a 10 minutos a sessão, vou levá-lo lá para apresentá-lo. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor, parabéns, que venham frutos e muito mais frutos. Robson Miguel, satisfação que a sua música, que os seus dedos possam tocar as pessoas por meio da TV, do Parlamento Paulista. Muito obrigado. A gente vai encerrando então o programa Alesp em Pauta, nas pautas da música. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, deputado musical do PSOL.